Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar, mais uma vez, da Operação Lava Jato, mas agora focando num momento diferente da operação. Nós estamos gravando isso aqui um dia depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no seu pleno, sobre a questão da pertinência ou não do foro, da competência ou não do juiz Sérgio Moro e da 13ª Vara de Curitiba para julgar o ex-presidente Lula. Então, depois dessa decisão tomada ontem, o que nós temos é o presidente Lula agora com seus direitos políticos restaurados, podendo ser candidato a presidente. E claro que isso é um tema importantíssimo da conjuntura política que se conecta com o mundo jurídico e particularmente com a atuação do Supremo Tribunal Federal. Agora, essa decisão que foi tomada nesse dia de ontem pelo Supremo Tribunal Federal discutiu a questão da competência do foro, mas a gente tem também uma outra discussão que é sobre a suspeição do juiz Sérgio Moro, e que ainda já foi objeto de discussão na turma, vai ser ainda objeto de discussão no plenário do Supremo Tribunal Federal, mas enfim, tem alguma coisa para acontecer aí, mas diria que de alguma forma está quase tudo resolvido com essa decisão sobre o foro. Agora, por que a Operação Lava Jato chegou até esse ponto? Como é que foi possível que uma operação na primeira instância da Justiça Federal, uma mega operação sobre um esquema de corrupção, ela não apenas afetasse o processo político eleitoral da presidência da República, mas ela mobilizasse de tal maneira o Supremo Tribunal Federal, que demorou, talvez, muito tempo para, digamos assim, descobrir que Curitiba não era o lugar para julgar um determinado réu. A gente precisa entender melhor isso. Ainda tem questões em aberto, se afinal de contas vai declinar para São Paulo, para Brasília, isso aí vai ser discutido ainda, mas o fato é, já não se sabia desde o começo que Curitiba não era o lugar? Enfim, para discutir todos esses temas, a nossa convidada desse episódio é Fabiana Alves Rodrigues. A Fabiana Alves Rodrigues é cientista política e ela publicou recentemente um trabalho chamado Operação Lava Jato, Aprendizado Institucional e Ação Estratégica na Justiça Criminal. O livro dela que foi diversas vezes citado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal no julgamento da suspeição do juiz Sérgio Moro. Então, o livro da Fabiana está mais do que na ordem do dia, está presente nessas decisões centrais da justiça brasileira no seu tribunal de cúpula. E para entender, afinal de contas, como é que a gente chegou até esse ponto, eu convidei a Fabiana. Então, quero, antes de mais nada, agradecer a Fabiana por aceitar o convite, por estar aqui. Obrigado, Fabiana. Fabiana, que é cientista política, fez esse seu trabalho como uma pesquisa de mestrado no Programa de Ciência Política da Universidade de São Paulo, sob orientação do professor Rogério Arantes, meu amigo e parceiro. E a Fabiana, eu peço para ela explicar uma coisa. Fabiana, por que é que o Supremo Tribunal Federal se vê hoje diante dessas duas situações, de ao mesmo tempo discutir a questão do foro e a questão da suspeição do juiz? Bem-vinda. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui participando do seu canal, do qual, aliás, eu sou ouvinte assídua. Nossa, falar de tudo que envolve Lava Jato é sempre conflituoso, sempre envolve paixões e difícil de falar, de abordar. Bom, em primeiro lugar, assim, tudo que aconteceu na Lava Jato, vindo do Paraná, muitas questões que foram postas pela defesa desde o início do procedimento, como a questão da incompetência e da suspeição, as duas foram colocadas desde o início. É natural que essas questões demorem para chegar no Supremo, inclusive dos outros tribunais. Assim, na Justiça tem todo um ritmo para as coisas, para as controvérsias, para as demandas propostas pela parte chegarem nos tribunais superiores, em especial no Supremo. A questão da incompetência, por exemplo, ela foi discutida na primeira instância, o juiz negou esse pedido, o tribunal tem um procedimento próprio para o Tribunal Regional apreciar isso, foi apreciado. Antes disso, o Supremo não pode se manifestar, porque ainda está passando pelas instâncias inferiores da Justiça. O TRF decidiu sobre isso, a parte recorreu para o STJ, enquanto não tinha decidido isso, o Supremo, em tese, não tem por que decidir antes das outras instâncias ainda estarem em fase de apreciação. Então, as coisas demoram porque é o ritmo da justiça mesmo. A Lava Jato é que teve esse ritmo muito acelerado em tudo que aconteceu na primeira instância e na segunda, que é meio incompatível com o ritmo natural dos tribunais acompanharem e conseguirem fazer revisão, correções do fluxo das coisas na justiça. Então, teve um descompasso de tempo
que, em função de características próprias da Lava Jato em Curitiba, muito acelerada, muitas coisas novas aparecendo o tempo inteiro, muitas acusações novas, com repercussão grande na mídia, então toda aquela estratégia de divulgação da operação constantemente, com repetidas fases, repetidas ações, isso também fica mais difícil para os tribunais conseguirem entender o que está acontecendo documentalmente, porque para o tribunal não dá para apreciar em função do que está saindo na mídia para o Supremo. As coisas precisam chegar documentadas, maturadas, e isso demora mesmo, né? Então, uma pergunta só. Essa primeira decisão sobre a competência do foro é o próprio juiz que diz se ele é ou não competente? Sim, é. Porque você não vamos dizer, a gente pressupõe que um juiz não vai brigar pela própria competência, o juiz não tem interesse no caso, né? Então, não é exatamente simples regras de competência, tem assim algumas divergências, não é tão fácil de aplicar essas regras, mas a ideia é que quando o Ministério Público oferece uma denúncia, ele fez uma análise e acha que o juiz é o competente. O juiz, em princípio, meio que olha aquilo ali, parece que não faz uma análise prévia para ver, não, eu acho que esse caso é meu mesmo. Então, o juiz tem competência para decidir sobre a sua própria competência. E aí ele avalia e fala, não, acho que esse caso é meu, faz uma análise que rola uma relação de confiança, inclusive, nisso. Você confia que todo mundo está fazendo sua parte. Ninguém senão ele diz, isso não é comigo, né? Exatamente. Quando ele olha e vê que não é, ele declina, a gente faz declínio de competência. Tem por conta disso. Os fatos não são, por exemplo, um juiz do Distrito Federal. Olha, os fatos não foram cometidos em Brasília, são todos cometidos, sei lá, em Fortaleza, declínio para a Justiça de Fortaleza. Então, o juiz analisa inicialmente quando ele recebe uma denúncia, é porque ele acha, a princípio, que é dele. A parte, quando é citada, o réu, ele tem, no prazo de defesa, o direito de contestar essa competência. E isso foi feito na Lava Jato, em quase todas as ações penais da Lava Jato, os réus contestaram a competência de Curitiba. E aí o próprio juiz decide esse expediente, é um processinho que ele forma, ele analisa os argumentos da parte e quando ele concorda, ele julga procedente e fala, não, realmente, você trouxe elementos e não é daqui, ele declina, em vez de ele ter feito sozinho de ofício, ele faz porque teve um pedido da parte. Essa é a primeira. Dessa decisão do juiz não cabe recurso. Então tem isso também, o nosso procedimento de discussão de competência, ele é difícil de chegar nos tribunais e talvez por trás disso tenha uma ideia de que você pressupõe que os juízes não vão ficar querendo um caso que não é dele. O juiz julga o que ele está na lei. Acho que o nosso ordenamento jurídico não prevê que a parte vai ter que passar por uma via crucis para conseguir que um tribunal superior afirme para ela que aquele tribunal inicial não é o competente. Aliás, então não cabe até recurso. Porque o juiz deve ter tanto trabalho, ainda vai julgar um caso que não era dele, né? Exatamente. Então, tem outros assuntos mais importantes para julgar, né? Exatamente. Você imagina que ninguém vai ficar, eu quero pegar esse caso. Inclusive, se você quer a todo custo pegar o caso, é uma coisa meio suspeita, já é um elemento para você indicar por que o juiz quer tanto ficar com esse caso com ele. Uhum. E aí não cabe recurso dessa primeira decisão. A parte vai poder falar para o tribunal sobre isso, vamos dizer, pedir para o tribunal rever essa questão da competência quando encerrar a ação na primeira instância e ela apelar para o tribunal. Então, quando ela recorrer da sentença, ali ela fala de novo da competência. Tem direito, é no momento em que ela tem que falar. Na Lava Jato, quase todo mundo fez isso nas apelações, reclamou da competência, e no caso do ex-presidente Lula também aconteceu isso. Teve na apelação contestação da competência territorial de Curitiba, o tribunal julga isso daí quando ele julga a apelação. Então, quando confirma a sentença, antes de confirmar se é inocente ou culpado, o tribunal passa por essa questão da competência. A competência estava correta ou não. Quando ele decide que é correta, ele prossegue o julgamento, julga o mérito. Se ele decide que estaria incorreta a competência, ele acolhe parcialmente a apelação da parte e fala, olha, não é em São Paulo, não é em Curitiba, no caso, e manda, enfim, para onde ele entende que seria o local competente. Então, quando termina isso, aí a parte vai poder contestar isso para quem mais? Em matéria fática, realmente, a gente tem uma dupla instância só. Você, para as matérias ordinárias assim, do processo, é um juiz de primeira instância e um de segundo. Você pode contestar no STJ, por meio de um recurso, ou por habeas corpus com uma amplitude mais ampla,
no STJ questionando se houve violação da aplicação da lei federal, uma questão em tese, assim, teórica, jurídica. E é um argumento sobre competência, é matéria de lei federal, então você pode apontar que houve violação do federal em aplicar naquele caso a competência indevida do juiz territorialmente competente. E isso as defesas fizeram, apontaram isso no recurso especial do STJ, e o STJ não acolheu essas pretensões, né? Eu acho que em nenhum caso da Lava Jato, no STJ, foi reconhecida a incompetência. E aí a parte pode, como competência é uma matéria muito importante, apesar de algumas pessoas falarem, é só competência territorial, isso é uma matéria, parece pequena, mas não é pequena, porque competência tem a ver com juiz natural. É uma garantia constitucional. A parte tem direito de ser julgada pelo juiz, vamos dizer, dos critérios objetivos de sorteio, das regras de competência, onde foi consumado o crime, se tem mais crimes, onde tem crime com maior pena. Tem vários critérios para identificar qual é o juiz, que são, em tese, objetivos. Isso é uma garantia constitucional, é muito importante. Exatamente para você evitar que a parte escolha um juiz e para o juiz escolher um caso. Sim. Entendeu? Não pode escolher o réu, o juiz não pode escolher eu quero ficar com esse réu. Agora, nesse caso, então, é interessante, você já fez uma observação nesse sentido, né? De alguma forma, talvez tanto a questão da suspeição como a da inadequação do foro se comunicam, né? Porque o juiz fez tanta questão de ficar com um caso que a rigor não era dele, que talvez isso ocorra porque ele era um juiz que não foi imparcial, melhor dizendo, né? Pela sua suspeição, que é o que está se argumentando no outro recurso, né, do ex-presidente da República. Essas duas coisas se comunicam, né? Nesse caso aí particular, parece que se comunicam, né? Pode ser. A verdade é que competência não é uma coisa muito simples de analisar. Então, assim, teria que, no caso concreto, você identificar se tem uma má-fé do juiz, se o juiz está realmente forçando a barra, ocultando informação. Então, assim, tem que, no caso concreto, você ver se é só... Porque, às vezes, o juiz só aplicou mal a lei, só foi um erro judicial mesmo, de juiz... Não entende direito da lei ou aplicou de forma equivocada, não viu um precedente do STJ e ficou firmando uma incompetência com um erro injudicando, que os juristas chamam, né? Um erro judicial. Mas pode ser o caso de você identificar no caso concreto que tem uma forçação de barra. O ministro Alexandre de Moraes, ontem no voto dele, foi só uma síntese, né, porque eles não tiveram tempo de ler o voto escrito ou de fazer com mais detalhes, ele tangencia um pouco sobre isso, de o Ministério Público dar uma forçada de barra na denúncia para forçar uma competência, forçar algo no Paraná. E aí, realmente, se você tiver, como suspeição é uma coisa muito difícil de comprovar, como você prova que um juiz é inimigo da parte, que um juiz está interessado no resultado do processo? O juiz que está nessa posição, ele não vai falar. Claro. Mas não é? Então, assim, ele vai fazer de tudo para esconder isso, se realmente acontecer esse vício, né? Então, a parte tem muita dificuldade daí de provar, porque já pressupõe que se o juiz for realmente parcial, estiver interessado no resultado, ele vai fazer de tudo para não deixar rastros disso. E aí, que rastros, evidências ou provas você pega para somar um somatório de evidências para você interpretar aquele conjunto e entender. Aqui teve, vamos dizer, teve uma bula, teve uma intenção direcionada pelo interesse do juiz no resultado do processo. E a competência, isso que você falou, seria uma das evidências que você pode somar nesse arcabouço de peças de prova, né, para interpretar e dizer esse juiz é suspeito. Então, interessante que força muito a barra para ficar com o processo, pode ser uma das evidências que você soma para falar, olha, ele é suspeito, ele está muito interessado, e o juiz não é para ser interessado no caso. Julgar o caso. Não, exatamente. E é interessante porque tanto a questão da suspeição como a questão do foro adequado, você apontou, não são tão fáceis de determinar, né? Então, se misturam duas questões nebulosas por natureza, né? Pode-se assim dizer. E aí, se, vamos dizer... quer pegar muito o caso justamente porque é parcial, né, e as duas coisas são difíceis de definir, a gente fica num cipoal, né, é uma situação realmente complicada, o que talvez explique, né, por que esse caso
demorou tanto para, no fim das contas, ter uma definição? Acho que foi preciso acontecer muita coisa, foi preciso, provavelmente, ter uma série de outros episódios que foram tornando tudo mais claro para fazer com que o Supremo finalmente agisse dessa maneira, né? Agora, o que deflagrou essa decisão de ontem, né, foi a posição do ministro Fachin de dizer, olha, eu sou voto vencido na minha turma, eu sempre sou contra essa questão de que o foro não era competente, mas como eu estou sempre sendo voto vencido, vou reconhecer que tem razão a parte vencedora, ou seja, que realmente Curitiba não era o foro adequado. E aí encaminhou nessa direção. Por que o ministro Fachin, você acha que ele optou por fazer esse encaminhamento? Aí é super ciência política, né? Enfim, não tem documentado exatamente o que foi que ele captou de evidências no ar para cogitar que o caso da suspeição. Então, vamos lá, tem 2 habeas corpus. O habeas corpus da suspeição foi impetrado em 2018, em dezembro de 2018. Ainda em 2018, teve voto do ministro Fachin e da Carmen Lúcia, por questões processuais, não conheceram o habeas corpus. E que tem a ver com essa questão da dificuldade de prova. A suspeição é um troço tão difícil de provar que habeas corpus, você não faz matéria, não tem audiência, não abre revolvimento de provas. Eles falaram não cabe habeas corpus para isso. Isso em 2018. Aí o ministro Gilmar Mendes pediu vista desse habeas corpus. Em 2019, eles puseram para votação novamente, mas a própria defesa pediu para adiar. E aí já estava sendo divulgados as conversas interceptadas da Vaza Jato. Então, a própria defesa e o ministro Gilmar, aparentemente, quiseram postergar o julgamento dessa suspeição porque estavam surgindo fatos novos, ainda que com toda essa contestação sobre a licitude da prova, sobre a lisura de você conseguir identificar se tem adulteração ou não. Aquilo é muito forte, tudo que surgiu aquilo ali tinha relevância para a questão da suspeição, né? Então, a defesa e o ministro Gilmar Mendes, aparentemente, quiseram segurar esse habeas corpus para adensar o conhecimento, como você falou, assim, formar uma convicção maior do que aconteceu, o que houve em Curitiba. E a Vaza Jato deu uma noção muito melhor sobre isso, que você pegou bastidores de informações que os atores que estão falando ali têm certeza que aquilo não vai ser ouvido. Então, você tem muita confiança do conteúdo daquela conversa, da veracidade dela, né? Não da autenticidade, mas da veracidade dos conteúdos, você consegue afirmar com muita certeza, assim, que é verdade, porque os atores não acreditam que alguém vai ouvir. Então, você está à vontade para falar aquilo, né? Embora a Polícia Federal tenha dito esses dias, mas que ela não podia atestar não a veracidade, mas a autenticidade, né, das conversas, que foi a decisão da PF desses dias, né? O posicionamento dela. A gente pode até falar dessa perícia, o significado disso, se você quiser. Seria bom. Pode falar já? Então, essa perícia, assim, na verdade, perícia você faz para matérias que o juiz não tem expertise. Questões jurídicas, o juiz não precisa de expert, porque, em tese, ele é o expert, as partes, cada um traz seu argumento, como interpreta a norma, como subsume o fato à norma, e o juiz tem expertise jurídica. Mas na decisão judicial, muitas vezes, tem coisas técnicas, que áreas de conhecimento específicos são demandadas para resolver a questão. Informática é uma delas. Então, quando você tem uma prova que ela vem de um material de informática, você precisa testar que aquilo é autêntico, que significa ele tem uma cópia exatamente igual ao original, só um perito de informática para dizer isso. E essa perícia, quando você está pedindo para dizer se é exatamente igual ao original, é autêntica, obviamente não tem como você fazer essa afirmação se você não tem o original. Então, é um tipo de quesito da perícia que você já sabe que ele vai vir dessa forma. Assim como se você fizesse para ele, você tem como afirmar que é falso, que não é autêntico, que teve adulteração, ele vai falar que também não. Então, você não consegue afirmar nenhuma coisa nem outra nessa perícia, porque você não tem o original para você fazer as análises, que eu não sei como que são feitas, para identificar se realmente os arquivos são um espelhamento do outro. Então, o perito, tanto para a pergunta de que é autêntico, como afirmar que não é autêntico, ele não consegue responder. Nem que é autêntico, nem que é inautêntico, né? Ele não consegue afirmar nenhuma das duas coisas, né? Exatamente. Então, assim, também tem uma coisa de narrativa quando a forma de você fazer a pergunta, o quesito,
e a forma de você divulgar na mídia. Então, óbvio, quem quer divulgar que, olha, é tudo falso, você põe a pergunta de um lado, né? Se você atestou que é autêntico. Mas você também pode falar que ele não atestou que é inautêntico, entendeu? E aí o conteúdo de veracidade da conversa, aí é uma coisa que não, no meu entendimento, não precisa de perícia técnica para isso. Você vai sempre ter essa dúvida sobre a autenticidade, se realmente aquela conversa é cópia, é original, igualzinho uma cópia do original. Mas se você tem o acesso a toda essa conversa, você consegue fazer um batimento sobre, em primeiro lugar, se a conversa é muito densa, se tem muita informação, muita conversa, fica pouco crível, para usar o vocabulário dos juristas, né? É pouco verossímil que alguém conseguisse inventar conversas com muitos detalhes, porque quanto mais detalhes você tem, mais fácil alguém vai pegar uma coisa absurda daquela conversa. Então, se a conversa é muito densa, tem muita coisa, já é um indicativo de que aquelas conversas, o conteúdo é verdadeiro. E aí você faz um batimento, que veja, não precisa de perícia isso. O juiz pode fazer a parte para qualquer um, porque não precisa de um conhecimento técnico. É um conhecimento de lógica, vamos dizer assim. Você analisa fatos que ocorreram na vida, que você sabe que ocorreram, por exemplo, a tramitação dos processos da Lava Jato, eventos políticos que aconteceram no país, uma CPI que foi instaurada, enfim, qualquer fato que você tem uma documentação sobre a ocorrência dele ou na tramitação do processo e compara com o que estão conversando nesses diálogos. Se quando esses diálogos eles mencionam um fato que realmente aconteceu na vida real, exatamente naquele dia, naquela hora, você vai ganhando força de veracidade do conteúdo da conversa. Então, o conteúdo de veracidade você consegue fazer sem perícia. Sempre vai ter um pouco dessa dúvida, realmente, porque você não consegue atestar se tudo ali veio do original. Mas, como tem muita conversa, tem grande chance de você conseguir usar essa conversa, reconhecendo que ela é ilícita, isso não tem dúvida que é ilícita a captação, mas é possível que seja tão sólido a comparação daquilo com o mundo real, com o que a gente tem de evidências e com o nível de detalhamento que você aceita como conteúdo de verdade no processo, entende? Então pode ser aceito. Agora, no caso da decisão do ministro Fachin, né, voltando um pouquinho a ela, muito se falou que talvez ele tenha tentado perder os anéis para salvar os dedos, né? Ou seja, já que há o risco da suspeição, melhor tentar discutir a questão do foro, porque aí a gente joga para outro lugar e aí as provas já foram colhidas, segue-se adiante, enfim, e tenta correr contra o tempo. Evidentemente, de novo, a questão, acho que do tempo aparece aqui, porque está tudo muito próximo da prescrição, para tentar salvar a operação. Faz sentido supor que o ministro Fachin possa ter feito esse cálculo estrategicamente numa situação desse tipo? Com certeza. Eu acho que foi feito. Só não tem assim uma evidência muito clara por que ele escolheu esse momento para julgar esse habeas corpus. Porque, como a gente estava dizendo, o habeas corpus da suspensão estava ali suspenso, com o pedido de vista do ministro Gilmar e adiamento que a própria defesa pediu, aguardando esse adensamento de provas da Vaza Jato. E aí o ministro Fachin decidiu no dia 8 de março. Era um habeas corpus novo, recente. A defesa impetrou esse habeas corpus em novembro do ano passado. É um habeas corpus só para falar de competência, da incompetência de Curitiba, mas veja, é uma questão que está sendo discutida em outras instâncias. A defesa questionou no STJ, questionou no recurso extraordinário também, que é um recurso que está pendente de ser apreciado no Supremo. Então, essa questão da competência estava no Supremo, num recurso extraordinário, está ainda, porque o recurso não foi apreciado, está lá num outro recurso da parte. Mas ele não foi prejudicado agora? Se tiver só esse objeto, sim, mas o recurso extraordinário tem mais alegações, eles alegam um monte de coisa lá. Então tem mais objetos para ser julgado. Então eles entraram com esse novo habeas corpus, eu acho que é o 10º habeas corpus da defesa do ex-presidente que está no Supremo, em novembro do ano passado. O ministro Fachin deu um despacho para afetar esse habeas corpus da incompetência ao plenário. E a defesa entrou ainda em novembro do ano passado. Em novembro do ano passado, a defesa entrou com um pedido de um recursozinho que chama embargo de declaração, que é um recurso para o próprio juiz só sanar omissão, alguma contradição, mas nesse caso a defesa era quase uma reconsideração, mas ela queria que o ministro revisse, desse efeitos infringentes,
como os juristas chamam, ou seja, reverter essa afetação ao plenário. Para que o caso fosse decidido na turma e não no plenário. Na turma, exatamente. Isso em novembro ainda, a defesa entrou com esse embargo de declaração. E estava lá o embargo de declaração para decidir essa questão. Se eu quero que reveja seu despacho de afetação para o plenário. E aí, quando foi o 8 de março, quando saiu essa decisão do ministro Fachin, ele, ao julgar esse habeas corpus, na verdade, ele não julgou o habeas corpus, ele julgou o mérito do habeas corpus inteiro, ao julgar o embargo de declaração, entende? Sob o pretexto de apreciar o embargo de declaração, ele julgou o mérito do habeas corpus sozinho. Que foi a surpresa, então, assim, que todo mundo teve, né? Uma super surpresa, porque primeiro porque a parte não estava pedindo isso, enfim, o tempo é todo estranho nesse julgamento. E aí não tem assim uma evidência de por que aconteceu isso. Eu vi no Foro de Teresina apurações deles dizendo que ele teve um erro de informação. Ele teria recebido uma informação de que o ministro Gilmar ia levar o processo da suspeição, e aí ele se antecipou, só que não estava na pauta do Supremo ainda o da suspeição. Então ele deu esse julgamento e aí extinguiu o habeas corpus, porque, óbvio, ele julgou a própria pretensão da parte, está julgado. Não vai mais para a turma, porque, enfim, ele, no lugar da turma, ele deu o julgamento e seguiu o entendimento da turma. Então, ele, como ele era sempre vencido nessa questão da competência, ele falou, eu sou vencido, mas como eu já sou vencido há tanto tempo, vou julgar no mérito contra o meu entendimento, mas seguindo a turma, e aí, favorável à pretensão do ex-presidente, né? E aí, enfim, aí o conflito se instaurou, porque o Gilmar Mendes, ele julgou isso no dia 8 à noite, à tarde, eu acho. No dia 9, que é o dia seguinte, 11 da manhã, o processo anota que a suspeição entra para julgamento na turma. Mas, e quando o ministro Fachin julgou esse habeas corpus no mérito, reconhecendo a incompetência, nesse próprio habeas corpus, ele declarou a perda de objeto da suspeição, de um outro habeas corpus. Que era o que estava sob cuidados do Gilmar. Ele tinha pedido vista, então assim, ia voltar para julgamento com o voto vista dele, né? Que aparentemente até já estava pronto, mas assim, eles estavam esperando essa coisa do adensamento da Vaza Jato, aparentemente. E aí ele deu sozinho essa decisão de extinguir o objeto de um outro habeas corpus. Então, assim, nem vou comentar as coisas jurídicas sobre isso, mas assim, instaurou um conflito grande dentro ali, porque ele quis passar na frente, evitar que o ministro Gilmar levasse o caso da suspeição e resolver pela incompetência. E por quê? Por que ele teria essa estratégia? Porque assim, tem que ter algum resultado prático em ter feito isso, né? E dá para cogitar várias coisas. Em primeiro lugar, eu acho que a suspeição ela tem uma imagem muito mais negativa para a Lava Jato, para o sistema de justiça como um todo, para o Supremo, ao reconhecer a suspeição de juiz, numa operação que é a operação mais importante do país, que mudou os rumos da história do Brasil, sei lá, para os próximos anos. Então, assim, ela pega muito mal reconhecer suspeição, né? É uma coisa muito forte. E abala muito a credibilidade do pessoal da Lava Jato, da própria operação. Então é possível que o ministro Fachin queria evitar esse arranhão muito forte na imagem. Pode ter um conflito interno com o ministro Gilmar também, ali tem uma coisa de rivalidade. E também tem alguns efeitos para os processos do ex-presidente. Não são muito claros, eu não acho que é tão... Deixa eu ver se eu consigo explicar. Em tese, a incompetência, você não anula, não produz anulação de tudo que foi feito pelo juiz incompetente. Tem uma margem para várias coisas serem revalidadas, convalidadas. Então, na própria decisão, o ministro já declarou nulos os atos decisórios, inclusive recebendo a denúncia. Ele até nem precisaria fazer isso, ele podia só reconhecer a incompetência, mandar para o juiz competente, e o juiz daí novo competente decidir o que é nulo ou não. O juiz olha o caso concreto e vê o que ele anula, quais atos. Geralmente é isso que acontece nos tribunais, eles declaram incompetência, manda para o juiz correto, e o juiz correto olha e ele vai decidir o que é nulo ou não, o que convalida e o que não convalida. Inclusive na questão das provas, né? Exatamente. Aí geralmente o próprio juiz novo vai decidir o que vai convalidar ou não.
o ministro Fachin já se antecipou nisso e declarou nulas, desde o recebimento da denúncia, os atos decisórios, que não incluiria fatos prévios a denúncias, ou seja, medidas de busca, apreensão e medidas de interceptação telefônica, que são 2 tipos de medidas que não dá para repetir. Então tem que diferenciar muito isso. Tem coisas antes do inquérito que o novo juiz consegue repetir, quebrar sigilo bancário. É fácil de repetir, tá lá, os dados bancários estão no banco, é só você, o Ministério Público, pedir, o juiz defere, você busca de novo no banco as informações. Uma medida de busca e apreensão e de interceptação telefônica não dá para repetir. Claro. Porque você intercepta enquanto as coisas estão acontecendo. Se você anula a interceptação, quero uma nova interceptação, vai interceptar hoje. Você não intercepta o passado. E não necessariamente as pessoas vão falar aquilo que você precisa coletar como prova, né? Porque já falaram lá atrás. Exatamente. Então, assim, é uma prova perdida daí. E a prova de busca e apreensão também, porque se a decisão da busca foi nula, você tem que devolver tudo que foi apreendido para a parte. E aí, se aquele material era importante para a prova, você declarar uma nova busca, óbvio que aquele material vai desaparecer, a parte não vai deixar na casa dela de novo para você fazer uma nova busca e pegar aquele material. Então, assim, quando você declarar nulidades de atos do inquérito, tem essas 2 repercussões importantes com relação às coisas que não são mais repetíveis, né? E também tem repercussão na fase de audiência, quando ele diz que a instrução probatória está mantida, não está anulada, na verdade, ainda ia gerar muita controvérsia, porque dentro da audiência o juiz não é uma samambaia que fica ali, as partes produzindo provas e não tem atos decisórios dentro da audiência. Tem muito ato decisório dentro da audiência, o juiz indefere perguntas, o próprio juiz faz perguntas depois das partes, então tem atos decisórios que são relevantes para o resultado do processo, que são tomados no curso de atos probatórios. Então, ainda que ele não tenha declarado a nulidade de atos probatórios, ia gerar controvérsia, a parte ia contestar. Eu acho que, inclusive, eu já vi notícias de advogados falando sobre isso, assim, que nas audiências eles se sentem prejudicados. A defesa do ex-presidente, eu acho que questiona, inclusive, atos na audiência, em ata, eles falam que eles estão sendo cerceados. Então, se você impugnou na audiência que o juiz tomou uma decisão de indeferir uma pergunta e você acha que você está cerceada, isso é uma decisão judicial, né? Pode contestar depois se vai validar ou não. Eu quero que o juiz competente faça essa audiência. Então, não necessariamente não ia ter que repetir ato probatório. Ou não vai ter, né? Vamos ver o que vai ser o destino. Mas não anular os atos probatórios pelo Supremo não significa que lá na primeira instância o juiz não vai ter que reconhecer que precisa repetir alguns atos, caso ele acolha a predição, essas alegações, né? Quer dizer, porque se a gente acata tudo, é como se esse juiz que foi declarado, nesse caso, incompetente, mas não suspeito, ele fosse, digamos, um juiz de instrução, né? Ele instruísse todo o processo e tudo mais, mas ele não podia tomar decisões, não podia sentenciar, por exemplo, os réus. É essa a questão, exatamente, né? Agora, se ele é declarado suspeito, até a instrução seria suspeita, né? Porque ele teria tomado decisões de investigação problemáticas, é isso? Exatamente, mas até, ainda que você não declare suspeito, se tivesse só a declaração da incompetência, eu acho que a defesa ainda tem argumentos para dizer que ela quer que o juiz natural, porque o juiz natural é uma garantia constitucional, independente de ele ser suspeito ou não, tem juiz que o juiz, mesmo que ele não seja suspeito ou incompetente, você tem direito de todas as questões do seu processo serem decididas por um juiz competente. Então, se na audiência teve questões relevantes que influenciam no resultado da demanda do processo, decisões judiciais tomadas que cerceou o direito, ele vai falar, não, eu quero que o competente analise essa prova, eu quero que o competente ouça essa testemunha, porque eu quero que ele defira essa pergunta. Você entende? Se fosse o competente, ele iria deferir. Pode acontecer. Então, quando você imagina que o juiz competente poderia ter dado um rumo diferente na audiência, só isso já a parte tem direito de refazer esse ato da audiência, que seria diferente caso o juiz competente tivesse presidido a audiência. Então, assim, não é tão simples dizer que de incompetência não vai, a prova está toda aproveitada. Não é tão simples. Essa questão ainda iria rolar controvérsia. Quer dizer, assim como na suspeição, na incompetência, você também tem um contágio generalizado do processo, né? Por conta disso que você está falando. As coisas teriam acontecido de outra forma, né?
Exatamente. E por isso que eu digo, a audiência do juiz não é uma samambaia, tem decisões dentro da audiência. Essa imagem é muito e boa. decisões que o juiz não é incompetente. Se o competente pode decidir diferente, a parte tem direito que tem uma decisão diferente pelo juiz natural do processo, né? Então, é uma coisa que iria ficar. Então, quando o ministro Fachin reconheceu a incompetência, declarou só os atos decisórios, não necessariamente ainda não ia dar problema com os atos probatórios, que eu quero ressaltar. Quando chegasse no juiz natural, e com certeza eu acho muito pouco provável que a defesa do ex-presidente não fosse reclamar disso, porque eles reclamaram muito da condução do juiz Sérgio Moro nas audiências. E aí tem outra coisa, presumir também que, ok, algumas coisas iam ser salvas. Realmente, provavelmente a incompetência salva mais coisas do processo do que a suspeição, isso não há dúvidas. Eu acho que não salva tanto como as pessoas estão presumindo, e também não dá para presumir, aí entra na questão da inelegibilidade do ex-presidente. Como a incompetência salvaria algumas coisas do processo, se haveria tempo para uma condenação em segunda instância antes da eleição de 2022. Essa também seria um argumento que vocês acham que estaria por trás da estratégia do ministro Fachin de evitar suspeição, para com a incompetência deixar pelo menos em aberto a possibilidade de surgir uma nova inelegibilidade antes de 2022. É possível que tenha entrado nesse cálculo, porque realmente, em tese, seria possível, mas eu acho muito pouco provável. Primeiro, por conta dessas coisas que eu acabei de te colocar sobre controvérsias que iam surgir sobre provas aproveitáveis. Audiência, as coisas não iam ser tão simples que o juiz todas as audiências vão ser mantidas como está. A parte ia contestar, então é possível que eles consigam, muda o TRF, veja, como o TRF, segundo a visão do Fachin, seria o TRF1, não é mais o TRF4 que iria apreciar os recursos do ex-presidente, é o TRF1, que tem posições completamente diferentes. Exatamente, cai isso também. Então, assim, se a defesa do ex-presidente questionar o juiz de primeira instância, chegar em Brasília e disser, não, essas audiências estão todas mantidas, o ex-presidente recorrer para o TRF1, no TRF4 a gente esperaria que ia ser tudo negado. Mas no TRF1 já não é tão certo isso. Tem muitas decisões lá que o TRF suspende, os processos, inclusive que ele é réu no TRF1, tem várias suspensões determinadas pelo TRF1, esperando rogatória voltar, interrogatório que eles postergaram por 6 meses, depois postergou por mais 6. Então, assim, as defesas estão tendo muito mais sucesso em conseguir acolher demandas no TRF1 do que elas tinham no TRF4. Então, isso, ou seja, é mais uma coisa para você não contar tanto com essa certeza ou com uma grande probabilidade de que haveria uma inelegibilidade em 2022 só com a incompetência. Então, eu acho assim que a estratégia tem muito mais a ver com o conflito interno ali, Gilmar Mendes e ministro Fachin, essa disputa entre lavajatistas, antilavajatistas, e neo-antilavajatistas, né? Porque alguns no passado não foram tão antilavajatistas assim, né? Exatamente, também tem isso. Isso é outra história, já é outro capítulo, né? Mas assim, e essa coisa da imagem da suspeição, porque isso eu acho que pesa muito, assim. A suspeição também ia ser uma bronca, como acabou sendo, né? Ia ser uma decisão de punição pública, assim, dos atores da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro. Acho que ele queria evitar isso, né? Esse constrangimento público que ele previa que ia ser, eu acho que corretamente, foi uma previsão correta, que se concretizou. Realmente, a suspeição foi uma lavada de roupa ali. Em público. Porque alguns ministros também. E tem uma coisa também, que eu acho que a suspeição se tornou um palco, um instrumento para o Supremo também dar uma resposta para algumas atitudes que foram identificadas na Vaza Jato de afrontamento do próprio Supremo. De tentar investigar ministros, de algumas conversas, apesar de serem conversas privadas, é óbvio que as pessoas vão falar mal, todo mundo fala mal dos outros quando está no ambiente privado, mas como vazou aquilo, eles falam às vezes com algum despeito dos ministros, né, uma coisa meio...
eu não chamo de desrespeitoso porque não é público, eles estão no ambiente privado, todo mundo fala, mas como vazou, eu acho que é natural que os ministros tenham ficado bravos com o conteúdo dessas conversas. E aí o Ariano Suassuna dizia o seguinte, que falar mal dos outros pelas costas, na realidade, é um sinal de boa educação. Né? Porque gente mal educada é que fala mal das pessoas na cara delas, que é uma situação muito desagradável. Né? Então, o correto é falar mal dos outros pelas costas mesmo. Ótimo, né? É isso mesmo. Mas eu acho que isso é uma coisa que pesou. Então, talvez até muito mais essas questões institucionais tenham pesado para a decisão do ministro Fachin de antecipar o julgamento da incompetência do que essa coisa da inexigibilidade do ex-presidente Lula. A não ser que ele tenha feito um cálculo muito otimista de que teria chance de uma nova inelegibilidade diante de tanta controvérsia, como eu estou te colocando, que ia surgir, é outro TRF, então assim, se você for tentar estimar, não dá para prever o que ia acontecer lá, o que vai acontecer, mas eu acho que não dá para prever algo ágil como foi no Paraná, ou essa estratégia de vamos passar isso na frente, na Justiça Federal, no Distrito Federal. Então é pouco provável que eles iam passar na frente o caso do ex-presidente, burlar pretensões de realizar novamente alguns atos probatórios, e aí não ia dar tempo de fazer até a eleição do ano que vem, né? Aliás, essa questão de passar na frente ou não, essa questão dos tempos, né, que é um tema importante que você trabalha no seu livro, parece que a Lava Jato lidou de forma muito diferente, com casos distintos ali sob a sua jurisdição, né? Dependendo, enfim, do que estava sendo decidido naquele momento, corria rápido, em outros casos demorava um tempão. Você pode falar um pouquinho disso para a gente entender essa forma como o tempo foi instrumentalizado? Sim, tem muito detalhe, assim, é legal quando depois que a pessoa lê o livro, vê essa parte do livro que detalha os casos, a própria pessoa consegue chegar à conclusão de que teve uma agilização seletiva, você mesmo consegue chegar à sua conclusão, né? Porque ela é difícil de resumir, mas ou de alguém aceitar o meu resumo sem a própria pessoa olhar como que aconteceu isso, né? E você concluir. Mas eu acho que basicamente dá para sintetizar que o Ministério Público tinha uma estrutura narrativa de como ele acreditava que os crimes ocorreram na Lava Jato, uma estrutura ali de pirâmide que tem 3 núcleos, financeiro, político, os operadores e os empresários, e o ex-presidente está no topo. O ex-presidente seria o alvo central para o Ministério Público. Eles escrevem isso, inclusive, nas denúncias, é muito explícito. Tem o famoso slide do Dallagnol, né? Exatamente, E isso é ok, vamos dizer, o Ministério Público tem um convencimento dele das provas e quer, obviamente, ajuizar as ações, fazer escolhas de prioridades, pensando nisso, em atingir o que ele acha que é o mais importante dentro dessa estrutura. Mas aí o que eu investiguei foi como o judiciário, a partir das denúncias oferecidas, o que o judiciário fez com os processos que ingressaram na Lava Jato. E o que espera que ocorra é que os processos não tenham nome na capa, que todos os processos tramitem mais ou menos com ritmo igual, as audiências sejam equalizadas, você não deixa de marcar a audiência de um processo porque você quer fazer a audiência de um outro em função do nome do réu. E parece que a minha análise aponta que foi isso que aconteceu. Em função do nome dos réus, houve uma agilização de processos, e a agilização foi tudo para conseguir os resultados, porque como teve muita prisão preventiva de alvos estratégicos, executivos, pessoas que se haviam elementos para acreditar que essas pessoas poderiam apontar políticos de alto escalão, em especial o ex-presidente Lula, um processo com réus presos, em que você agiliza os casos desses alvos estratégicos que você espera obter colaborações premiadas com resultados convergentes com o que o Ministério Público quer dessa narrativa acusatória, você ajuda o Ministério Público, né? Quando você seleciona quais casos você vai agilizar para conseguir esse resultado de boas delações, pressionar os réus a delatar, porque, óbvio, quanto mais próximo de você ser preso, caso você não esteja, ou de você ver que não tem sucesso nas suas tentativas de revogar sua prisão, caso você esteja preso preventivamente, e você vê que seu processo está indo muito ágil a ponto de lembrar que até 2016, a partir de 2016,
de 2016, o Supremo autorizou o cumprimento da pena na segunda instância. Então, em 2016, o réu que o processo dele está próximo de chegar no julgamento pelo tribunal, sabe que se ele está preso preventivamente, ele vai continuar, porque a prisão preventiva dele vira pena. Que enquanto não existia isso, a sua preventiva pode ser revogada por excesso de prazo. O tribunal, o STJ está julgando, você não mantém uma pessoa presa cautelarmente enquanto os recursos estão tramitando. Você solta, espera, ela responde em liberdade. Mas se você entende que a pena começa a ser cumprida na segunda instância, aquela preventiva vira pena. E aí você não revoga ela mais por excesso de prazo, porque não tem excesso de prazo. Você tem o cumprimento do que foi fixado na sentença. Se a sentença é de 12 anos, você vai ficar preso 1/6 em regime fechado desses 12 anos. Então, isso, com os processos sendo agilizados, como aconteceu seletivamente no Paraná, você mexe com os cálculos estratégicos dos réus. E dos réus com relação aos quais você mudou essa agilização dos processos. Então, a decisão de delatar tem muito a ver sobre isso, né? Qual era a sua chance de continuar preso e de você não ter sucesso na liberdade. Quer dizer, que foi uma das coisas que se apontou desde o começo, né? Quando se faziam críticas à Lava Jato, né? Que se usavam condições coercitivas e, sobretudo, prisões preventivas como forma de extrair algum tipo de informação dos réus, né? Seja uma delação, seja uma confissão, algo assim, né? Mas veja, é muito difícil de você... Porque é óbvio que o réu vai reclamar disso, né? Se você é réu, você vai sempre falar que estão te torturando. E prisão preventiva é cabível. Mas por tanto tempo? Então, as pessoas são presas regularmente preventivamente. O Brasil tem 40% dos presos são presos preventivos. Então, assim, é um instituto que existe, pode as pessoas serem presas por isso, é lícito, é válido ter prisão preventiva. E exatamente porque é válido, mas tem muita margem para você interpretar quando é o caso ou não, que é difícil de você identificar num caso em que a prisão está sendo para delatar ou não. Então, a defesa, óbvio que ela vai alegar, você não tem como acreditar em tudo que a defesa fala, porque ela vai alegar sempre. Mesmo na prisão, que não tem nada a ver com forçar para delatar, na prisão, porque o indivíduo está reiteradamente praticando crimes e a prisão preventiva é cabível para interromper a reiteração delitiva. Isso não é prisão para delatar, isso é prisão para interromper a reiteração delitiva. O réu, obviamente, vai falar que estão torturando ele, entende? Então, é muito difícil de você conseguir avaliar em que momentos a justiça passa da linha, em que momentos entra isso que as defesas alegam desde sempre. Porque elas alegam também porque elas têm interesse em, óbvio, mesmo, não importa se ela é culpado, o máximo de culpado que o indivíduo seja, o máximo de cabível que é a preventiva, ele vai sempre dizer que não é cabível, que ele não tem que ser condenado. Claro. Né? Então, para isso que serve a defesa, né? Exatamente, e às vezes ele pode mesmo acreditar nisso, né, que o que ele fez não tem nada de errado, que as pessoas acreditam, enfim. Então é muito difícil de avaliar isso, né, o que tem e o que não tem. Eu acho que eu até não faço afirmações categóricas no livro disso, ele usou para pressionar por conta disso, porque eu não fiz uma análise jurídica das decisões para ver se era cabível ou não a preventiva. Então, o que eu fiz, sendo cabível ou não, você teve um tipo de gestão do processo para ajudar o Ministério Público. E isso não pode, mesmo sendo cabível a prisão. Não pode, assim, na minha visão, né? Eu nem falo, não pode. Enfim, eu coloco que houve, e aí o próprio leitor olha e vai concordar que não é para a justiça funcionar assim. A justiça tem que ser igual para todos, né? E o juiz não pode gerir os processos para que o Ministério Público consiga ter penas altas ou atingir o réu X ou Y, né? Os processos seguem todos iguais. O Ministério Público que se vire se ele quer que um caso vá mais ágil, ele peticiona nos autos. Pode acontecer do Ministério Público querer que um caso vá mais ágil por algum motivo, mas ele tem que peticionar nos autos. E justificar, né? Porque ele quer. Exatamente. Aí se o juiz vai agilizar, ele vai ter que justificar também. Entendeu? Falar, ok, porque o réu é velho, porque já está há muito tempo preso. Tem que ser... Nesses casos que houve essa aceleração, digamos, grande dentro da própria Lava Jato, comparados esses casos a outros dentro da própria Lava Jato, houve essa argumentação por parte do Ministério Público ou dependeu isso muito mais das decisões do juiz?
Eu não vi nenhum pedido pelo contrário. Pelo contrário, o que você vê é o juiz dando despachos para agilizar o Ministério Público nos autos. Isso tem. O apressado não é o Ministério Público, é o juiz. Também em alguns casos, simplesmente se tem réu preso, mas tem um certo até meio uma over-preocupação ali do juiz, né, de que as coisas cheguem no dia seguinte, quer decidir no dia seguinte. Então ele intima muito rapidamente, quer que as partes se manifestem muito rápido. Tem uma preocupação do próprio juiz, por escrito, de agilizar a atuação das partes, né? Que se forem todos os processos da vara de forma equânime, tá ok, o juiz, é o juiz mais rápido do mundo, quer que todos os processos dele terminem em 1 ano, enfim, pode ser, mas tem que ser em todos. Em todos os processos, você tem que conseguir fazer do mesmo jeito, né? Porque nesse não naquele, né? Alguns, por exemplo, exato. E aí tem alguns em que houve paralisação do andamento e por escrito. A defesa pediu o andamento, tem pedidos da defesa, olha, meu processo está parado, é o réu, tem andamento nesses autos, e o pedido não é nem analisado. Pede de novo e o processo continua parado. Em alguns, eles suspendem, meio que para o andamento, ou quando retoma o andamento, despacha, não dei andamento neste feito porque havia outros mais prementes. Escreve umas frases assim, né? Mas o premente significa, o que é premente, né? Assim, não tem nenhuma lei que diga orientação dos tribunais para, olha, vocês acelerem os casos prementes e não os não prementes. Porque fica uma questão muito subjetiva, né, que do não juiz. Não tem justificativa, a verdade não tem justificativa. Tramitou alguns mais rápido e esse ficou parado. A gente não sabe por quê que foi. E aí, assim, no livro eu acho que eu consegui mapear, mais ou menos, para identificar, em função dos casos que foram agilizados, o que esses casos têm de características para ter um interesse em agilizá-los. E aí eles são hábeis de produzir delações que vão levar ao ex-presidente Lula. Ou seja, tinha um feixe aí, né? Exatamente. Parece que sim. Enfim, óbvio que minha análise pode estar equivocada. Mas minha conclusão meio foi essa. Do que eu analisei, dá essa impressão, né? Aliás, os dados mostram meio isso. E aí, para não falar só do presidente Lula, há uma discussão toda de que talvez essa suspeição e mesmo a discussão sobre a competência do foro, ela pode levar à anulação de um monte de outras decisões na Lava Jato, digamos, a recuperação de ativos, né, a condenação de empresários, de funcionários públicos que estiverem envolvidos com corrupção. Esse risco é real? Isso pode mesmo acontecer? Isso também eu acho que deve ser um dos motivos que talvez tenha pesado na decisão do ministro Fachin de evitar a suspeição, porque, em especial, em função do que a gente vê na Vaza Jato. A Vaza Jato, os pedaços de evidência que você pega ali que indicam um alinhamento do juiz com o Ministério Público, eles não são evidências só para um réu. Parece que é um alinhamento para a operação como um todo. Tá ali, eles estão gerenciando a operação numa parceria, vão combinando como que as coisas vão acontecer, e não tem partes que, obviamente, o juiz tem que combinar com o Ministério Público. Por exemplo, quando eles vão deflagrar a operação, o juiz tem que saber quando vai ter deflagração, porque assim que deflagra a operação, vem uma avalanche de pedidos para a vara, então o juiz tem que coordenar isso para não ter funcionário ausente, tem que estar a vara funcionando bem, porque vai ter muito pedido. Então, óbvio que tem coisas que o juiz tem que conversar com o Ministério Público, mas que tem a ver com isso. Olha, eu preciso saber o que vocês... É meio isso. O juiz tem que tratar o Ministério Público como vocês, e não como nós. Exatamente. Então, eu acho que a Vaza Jato tem alguns momentos que mostra que tem uma relação de nós ali, para a operação como um todo. E aí, realmente, tem um risco. Se fosse aceitar muitas coisas essa interpretação desses conteúdos, e aí poderia abalar, inclusive, a operação inteira. Mas é óbvio que o Supremo o Judiciário não iria fazer isso. E tem 1000 argumentos para falar, inclusive da prova ilícita. Você pode achar justificativas para não anular, vai existir muitas, né? Então, quando eles decidiram sobre a suspeição, eles foram muito precisos sobre isso. A ministra Carmen Lúcia, em especial, ela apontou elementos ali que estão relacionados diretamente ao ex-presidente Lula,
ou seja, as evidências que ela usou para afirmar que tem suspeição se relacionam só com ele. Então, para cada parte, você que traga a sua evidência para dizer que tinha algo contra você. Se não tiver contra você, não vai anular nada. E sem usar a vaza-jato, né? Porque a rigor ela não pode ser usada, ou pode ser usada nesse caso. Porque houve um cuidado todo de não mencionar a vaza-jato diretamente, né? Então, eu acho, juridicamente pode usar, porque na em defesa do réu, na defesa do réu pode usar. Mas eles têm que ter um cuidado em usar, porque se você usar em um, você vai ter que usar nos outros. Uhum. Então, tem um cálculo estratégico ali de tipo, se você conseguir decidir sem usar a vaza-jato, é muito melhor para o judiciário, porque ele não vai se comprometer com outros réus, né? Enfim, então, assim... E você preserva essa outra parte, né, da operação. Exatamente, preserva tudo. Apesar de... Não tem como diz, não tem como o juiz desver, né? Desver. Depois que você leu as mensagens da Vaza Jato, aquilo incorporou na percepção dos ministros, né? Da interpretação que eles têm do que aconteceu na Lava Jato. Então, ainda que eles não citem coisas da Lava Jato, é muito difícil que, na formação da convicção deles, não tenha pesado, né? Para adensar, que é uma frase que a ministra Carmen Lúcia usa, que ela precisou de um adensamento dos fatos, da interpretação do que aconteceu, os atos já existiam antes, né? Tipo, o Sérgio Moro já tinha assumido o Ministério da Justiça, os atos concretos que ocorreram, que são usados para justificar a suspeição, já tinham ocorrido. Mas, assim, ela argumenta que teve um adensamento da forma de você interpretar esses atos. E esse adensamento vem do que exatamente? De novas evidências que vão aparecendo? Pode ser a Vaza Jato, que é óbvio que ela não iria mencionar, que foi isso, mas pode ser, por exemplo, essa coisa de você identificar outros tipos de comportamento nos processos. Agilização, por exemplo, seletiva, pode surgir outras coisas na tramitação que vão adensando e falar, nossa, agora eu reinterpreto esse fato. Inicialmente você acha que não tinha nada demais, por exemplo, quando o juiz reconhece a competência dele, parece que não tem nada demais no primeiro momento. Tem coisa do Paraná, realmente, tudo tem Londrina, você fala, não tem nada demais. Se depois você vê que ali tinha fatos que foram ocultados, você já reinterpreta aquela primeira decisão. Entende? Então eu acho que meio que isso, quando ela fala de adensamento é isso, ela reinterpretou algumas coisas que pareciam inocentes antes nos autos e que depois você olha que não é bem isso. Mas tem o peso da Vaza Jato, eu acho que com certeza sim. Mesmo ela não sendo claramente mencionada, né? Ou seja, ela é o subtexto aí da decisão dos magistrados nesse caso, né? Porque você não tem como você forma convicções, né? E a convicção, você não consegue identificar na sua mente por que você acha que fulano fez tal coisa. Você não separa, né? Foi a hora que eu vi a Vaza Jato que eu formei isso. Não, é um monte de coisas que vão se formando, mas a Vaza Jato certamente foi um dos elementos que integra, né? De você ir interpretando o que aconteceu, né? E a mudança da ministra Carmen Lúcia, nesse caso, é muito, muito impressionante, né? Porque ela era uma ministra dentro do Supremo de posições muito favoráveis à Lava Jato e, na discussão da suspeição, mudou, aliás, literalmente, né, mudou a sua posição em relação ao voto que tinha dado anteriormente, ou seja, o pedido de vistas do ministro Gilmar, que ficou segurando esse caso durante bastante tempo, teve um efeito decisório que levou à mudança de posição da ministra Carmen Lúcia, né? Exatamente, ela não tinha dito que não existia suspeição lá para trás, né? Também vamos ser honestos com o que ela julgou antes. Ela disse que não cabia habeas corpus, não era questão apropriada, porque tem que ter prova muito robusta, assim. Então ela não disse que não tinha. Mas também falou que não dava para dizer que tinha, né? Exatamente, Por isso que ela usa esse argumento de que teve um adensamento de provas, ela reinterpretou tudo isso que aconteceu. E aí agora ela concorda com a defesa. Mas aí eu acho que entra esse cálculo também de esse objetivo de dar uma resposta para dentro do sistema de justiça, né? Agora, se o Supremo decidir não só para
Desculpa, pode falar. Desculpa, Fabiana, te interrompi. Eu achei que você tinha parado. Não só para a Lava Jato, não só para a Lava Jato, mas para todos os outros atores do sistema de justiça, né? O que o Supremo vai dizer do que a Lava Jato pode ou não pode fazer, guia o que os outros atores do Judiciário, do Ministério Público, no país inteiro seguem, né? Aquilo assim, eles passam uma mensagem do que os juízes podem ou não fazer, se ele tem alguns tipos de ilegalidade ou de abuso que, se o Supremo deixa passar, os outros passam uma mensagem isso para o resto do Judiciário, né? Então eu acho que eles também têm uma preocupação sobre isso, de que mensagem a gente vai passar para o resto do Judiciário se fingir que não aconteceu, né? Agora, já que o caso da suspeição ainda vai ser decidido, digamos que vai no sentido oposto ao que foi a decisão na turma, agora no plenário, o que isso pode alterar em relação a esse caso particular do ex-presidente da República? Então, eu acho que esse da suspeição não tem, eu apostaria 99% de chance que o plenário não vai, isso já está consumado, se a suspeição está consumada, o plenário não vai mudar isso, por dois motivos. Um, por uma questão jurídica, que eu acho que aí entra no que eu apontei atrás sobre o ministro Fachin ter incorrido num erro de cálculo quando ele decidiu a incompetência e, dentro da incompetência, do HC da incompetência, afirmar que houve perda do objeto de um outro habeas corpus. Porque quem decide se tem perda de objeto é quem está analisando o objeto. Então, assim, dentro do habeas corpus da suspeição, que os juízes competentes para esse habeas corpus olham lá para fora um outro habeas corpus. Decidiram a suspeição, a incompetência, o juiz competente, que é o plenário. Nós aqui da suspeição que vamos decidir se o nosso caso perdeu o objeto ou não em função daquele outro caso. Então, assim, a perda do objeto é sempre declarada por quem está analisando o objeto. E eu acho que teve um erro de cálculo nisso, dele achar que ele ia conseguir decidir isso sozinho. E agora isso foi levado para o plenário, seria uma decisão do plenário afirmar a perda de objeto de um processo que ele não está julgando. Então, juridicamente, isso assim, o órgão competente para afirmar a perda do objeto é o órgão competente para julgar esse objeto, e não o outro que decidiu algo que repercute nesse objeto, entende? Então, juridicamente, se eles fossem fazer vista grossa para isso, então, juridicamente já seria assim, muito difícil de passar dessa impossibilidade. Mas vamos dizer que eles queiram fazer isso estrategicamente, dão um jeito de argumentar para fazer isso. Isso ia causar um conflito enorme dentro do Supremo, porque os ministros da primeira turma, porque o plenário o que é? É a primeira turma com a segunda. Então, se o plenário mudar, interferir numa competência da segunda turma, na verdade, quem está interferindo não é o plenário, é a primeira turma. Exatamente, entende? Então ia ser um conflito absurdo, assim, teria que alguém dar, se bem que tem o ministro Fux que desempata, né? Mas vamos dizer que todo mundo da segunda turma não aceite isso da primeira turma interferir, salvo o Fachin, porque ele quer que aconteça isso, né? Mas ia ser um conflito horrível, né? Assim, então eu acho que os ministros, isso está fora de cogitação para eles por conta disso, de juridicamente ser um absurdo e porque ia criar um conflito horrível. Mas levar para o plenário não tem justamente essa ideia de reconsiderar a decisão da turma? Então, mas o problema é que quando foi levado isso para o plenário, isso que é interessante de analisar como que aconteceu esse conflito, né? Quem levou isso foi a defesa do ex-presidente. Questionou isso. Por quê? Porque o Fachin decidiu sozinho o habeas corpus da incompetência o 8 de março. No dia 9 de março, a turma decidiu a suspeição, e ao decidir a suspeição, uma das questões preliminares para apreciar a suspeição foi isso, se perdeu o objeto. Como juízes competentes da suspeição, os ministros falaram, não perdeu o objeto. Então eles já decidiram essa questão. Só que existe um habeas corpus julgado pelo Fachin, entende? Que os ministros, os outros da turma, não tem como decidir falar nada ali, porque
já está ali decidido uma decisão monocrática, mas no habeas corpus da suspeição, eles já enfrentaram essa questão que não perdeu o objeto, nós somos competentes para dizer se perdeu, não perdeu o objeto e julgaram no mérito. Então, objeto perdido que já foi julgado, né? Você perde um objeto que ainda não foi julgado. Claro. Então, só que aí, como já tinha esse outro instrumento, é uma questão procedimental mesmo, um outro instrumento que o Fachin mobilizou, que foi esse habeas corpus da incompetência, e que tem uma decisão lá falando da perda do objeto, aquilo ali existe. Tá, juridicamente existe, alguém tem que fazer algo com relação a isso. E a defesa questionou isso, entrou com tinha 3 agravos para julgar no Supremo agora nas decisões dessa semana. Um deles era isso. A defesa fala que não pode declarar a perda de objeto. Então, como existe esse agravo pendente, o plenário vai ter que falar sobre isso, porque é uma questão procedimental. Tem um procedimento em andamento, precisa ser falado sobre isso. Mas, assim, na prática, eu apostaria que a decisão vai ser: o plenário não tem competência para falar sobre isso, quem tem a turma, inclusive a turma já falou e já julgou o objeto. E ainda que tivesse, vamos dizer... E eu acho que não só pela questão jurídica, mas pelo conflito, como eu te digo. Ia ser a primeira turma querendo invadir, impedir a segunda turma de decidir o caso, né? Que ia ser um caos. Inclusive, o ministro até pediu para sair da turma ontem, né? Você vê o nível do conflito que tá instaurado. E é normal pedir assim para sair da turma? Eu acho que não é, enfim. Ele não motivou. Mas quando você olha o finalzinho do julgamento de ontem, inclusive quando deu 6h30 da tarde, o ministro Fux ia interromper a sessão, passar para a quinta que vem, porque acho que ele tinha uma sessão no TSE. Os ministros que faltaram votar, eles rapidamente quiseram antecipar o voto, e eu nem acho que é pela intenção de impedir uma postergação, porque eles já viram que, tipo, essa questão, vamos virar essa página, isso, né? Vamos resolver isso. Inclusive, você vê pelo voto do ministro Barroso, que ele sempre, ele teria uma posição pessoal, ele fala sobre isso rapidamente ali no voto, que ele tem uma interpretação de que as coisas que tenham a ver com Curitiba tem que ficar com Curitiba, mas que ele confia na análise que foi feita pelo ministro Fachin e vota com o Fachin por conta disso. Então, assim, eu acho que isso, o jeito como eles terminaram essa sessão, para mim, é meio que indica isso, que, olha, isso aqui está acabado, já virou conflito demais, a incompetência já virou um ponto de não retorno, número 1. Então, se você quer salvar a inelegibilidade, isso já não dá mais, jogou a toalha, sabe? Acabou, se você continuar nisso, a gente vai aumentar mais ainda os nossos conflitos e não vai ter resultado prático, que ninguém vai conseguir mais nada aqui. Isso é a minha interpretação. Então, eu acho que o próximo julgamento vai ser só isso, para dizer que a plenário não tem que enfrentar isso, já está decidido e ponto. Aliás, nesse final do julgamento, uma coisa que me chamou muita atenção, você acabou agora há pouco de falar, que geralmente o presidente decide para desempatar, né? E ontem não tinha como desempatar, uma questão já totalmente resolvida, mas o ministro Fux fez questão de votar e fez um voto muito vocal, digamos assim, né? Fez um discurso forte de quem estava visivelmente muito contrariado com aquele encaminhamento, né? Não é estranho, nessa situação, o presidente votar, e ainda mais votar daquela maneira? Olha, eu não posso responder porque eu não sei a regra regimental do Supremo. Para ver em quais casos, se ele tem uma faculdade de sempre votar, se ele quiser, eu não sei. Pode ser que ele tenha a faculdade de sempre votar, e aí se ele sempre vota... Acho que poder pode, mas não é o comum, né? Então, não sei, porque é um habeas corpus, é um caso importante, então eu não sei se dá para atribuir algo de incomum, porque eu realmente não conheço o procedimento nem o histórico deles nesses casos mais relevantes, como é habeas corpus, pode ser que no habeas corpus seja mais importante, esteja no regimento, eu não sei a regra para fazer alguma afirmação de se tem algo de estranho, sabe? Sim. Em ter falado ou não. Me chamou muito a atenção, né? Porque eu falei, mas achei que ele só votaria para desempatar, e claro, ele fez aquele discurso muito violento, claramente contrariado com o resultado, e isso realmente foi algo curioso no final. Muito bem. Fabiana, eu acho que foi muito boa essa conversa.
eu passo a bola para você de volta para você fazer aí as suas considerações finais. Deixa eu ver, o que eu poderia falar? Acho que um tema que eu trato no livro, assim, que é meio caro para mim e que a Lava Jato levantou muito no país, em primeiro lugar, assim, todo mundo quer acabar, ou acabar não, porque é impossível, mas diminuir corrupção, e se existe corrupção sistêmica, como o pessoal da Lava Jato afirma, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, como sociedade, os atores envolvidos nesses debates, para pensar se esse é o objetivo, quais são os instrumentos mais eficazes para atingir esse objetivo. Porque eu acho que a sociedade ingressou numa cegueira da via penal para resolver todos os problemas coletivos, e tudo é operação policial, tudo é a Polícia Federal, qualquer problema aumenta a pena, e o direito penal virou a nossa solução de problemas, todos os problemas coletivos, e a corrupção mais ainda. Mas, assim, será que é isso mesmo? Se o objetivo nosso é reduzir corrupção, a solução está em outra esfera, está numa esfera de prevenção, de deixar regras mais claras, aumentar a transparência, que a seara penal é o quê? Ela existe quando já deu tudo errado. O crime já foi cometido, já tem lesão, já assim, o direito penal chega quando todo o resto não funcionou. Então a gente fica focando em algo que é a estratégia do fracasso, né? A gente fica, tudo vai dar errado e vamos ficar aqui trabalhando no deu errado. E não é o objetivo, como sociedade, de todo mundo que é envolvido com o combate à corrupção, que seja isso, né? Você ficar remediando e punindo as pessoas que fizeram, como que você quer que não tenha lesão. O objetivo é evitar esse tipo de lesão, né? Então, acho que ela vai dar... E mesmo a questão da corrupção, né? Parece que o único problema que a gente tem é a corrupção. Se resolver a corrupção, todos os outros problemas são resolvidos. Inclusive, muitas vezes, no combate à corrupção, dane-se as consequências para o resto das coisas, né? Parece que é esse tipo de situação que a gente está vivendo. Exatamente, concordo 100%. E isso, outras consequências, como você destaca, é muito importante porque os atores do sistema de justiça, eles não são formuladores de política pública. Então, a política pública de prevenção e combate à corrupção não são atores que estão ali resolvendo conflitos concretos, porque o processo judicial é o quê? É um conflito concreto, um fato que tem um réu. Ele não é uma decisão coletiva para você resolver os problemas do país inteiro. Claro. Então você coloca um ator que o papel dele é solucionar um conflito individual ali, procedimental, como se fosse um formulador de política nacional de combate à corrupção, e que repercute por dos vários outros efeitos. A Lava Jato, ela não é culpada que teve a ruína financeira de empresas, não é culpada de um monte de coisa, porque nós, atores do sistema de justiça, não somos responsáveis por pensar nessas consequências. Óbvio que não são, porque o sistema de justiça não é formulador, né? E a seara penal, ela não é um instrumento para você fazer a política nacional de combate à corrupção. Porque quem faz a política, os atores envolvidos para formular, na minha opinião, você me corrige que tem toda a experiência como cientista política, muito mais do que eu, quem formula vai ter que pensar em todas as consequências e ser responsável pelas consequências da política que você implementar em termos nacionais. O sistema de justiça não é responsivo pelas crises das empresas, por nada disso. Porque eles não tem eleição para eles, né? Então, tudo que que a Lava Jato produz, ainda que não intencional, mas se ela é o fator gerador desses efeitos, esses atores só teriam que ter esse poder tão grande de fazer uma política nacional a partir de um instrumento que é individual, se eles fossem responsíveis pelos outros efeitos. E eles não são, né? O juiz continua ali, inamovível, o Ministério Público é inamovível, não tem eleição. Ele não vai perder a eleição na próxima porque, vocês fizeram isso, esse combate louco, incisivo da corrupção só no Paraná, e agora olha o que aconteceu nas empresas de construção. Então vocês vão sair demite todo mundo do Paraná. Não acontece isso, né? Não acontece. Então, assim, é o locus errado, eu acho. O sistema de justiça, se for... Porque o que a Lava Jato foi meio isso, uma espécie de formulação e implementação de uma política nacional. Era a pretensão deles, inclusive, porque eles falam dessa forma, que eles querem limpar a corrupção do país. Claro. Ou seja, é o lugar errado e o ator errado.
porque você não tem como dimensionar os efeitos, você não tem como conversar com outros atores para equacionar se essa é boa política. Porque não pode só o Ministério Público e o Judiciário decidir que essa é boa política. Na verdade, é uma antipolítica, né? É uma solução antipolítica. Né? Exatamente, porque eles fizeram política pela justiça, né? Quando você quer usar isso como política de policy, eu quero dizer assim, no sentido de policy, né? Mas assim, quem tinha que decidir a policy não são esses atores, né? Ou se eles querem participar, sim, mas não nessa arena, é na arena da política, né? Sim, vamos brincando um pouco com as palavras do inglês, eu diria que eles confundiram policy com police, né? E acho que aí a coisa realmente desandou, né? Então, assim, só para encerrar, assim, concluir o que eu queria destacar é meio isso, que assim, que eu acho que a gente tem que dar um passo atrás nessas duas perguntas principais. Se a gente quer reduzir corrupção, nós estamos no caminho errado. Ou, você acha que é certo? Ou que evidências existe que a seara penal vai reduzir corrupção, que vai prevenir que os outros atores, se o sistema é inteiro corrupto, sério que existe alguma evidência de que os políticos não vão mais praticar corrupção por causa da Lava Jato? Então, assim, não tem evidência disso, a gente tem que ser mais racional como sociedade, né, e os atores envolvidos nisso, para dar esse passo atrás. E também dessa segunda questão que você falou, que eu acho importante, de a corrupção sair desse foco central, como se fosse o principal problema do país, né? Exato. Mas tem vários outros problemas estruturais, de desigualdades, sei lá, são mil coisas, né? Enfim, acho que é isso. Tá ótimo. Muito bem. Bem, então, Fabiana, muitíssimo obrigado. Foi muito legal essa conversa, muito esclarecedora. Acho que convido as pessoas, inclusive, a lerem o livro, né, a poderem entender todos esses meandros, esses detalhes, enfim, que nessa conversa de aproximadamente 1 hora a gente não tem tempo, né, de aprofundar, mas eu quero te agradecer e quero aproveitar e fechar aqui agradecendo a todo mundo que assiste o nosso canal do YouTube, a quem escuta o nosso podcast e até a próxima.